Fala pessoal, vamos falar um pouco nessa aula sobre os botões em Flutter, já que a gente tem centenas de botões onde a gente pode aplicar cada um em um determinado contexto, em uma determinada tela. Para isso, eu estou aqui com toda a estrutura inicial do Flutter, só aquele projetinho básico mesmo que ele dá pra gente, onde tem aquele botão para a gente ficar clicando mais e ele vai incrementando um, né? Aqui eu criei o projeto básico do Flutter, que tem todas as outras aulas explicando como fazer essa criação, né? Aqui no canto inferior direito eu vou vir aqui e clicar onde está o Windows e vou selecionar meu emulador. Vou esperar meu emulador abrir e logo depois eu vou vir aqui no canto superior esquerdo, Run and Debug, clicar aqui com o emulador aberto para ele rodar o meu projeto. Assim que ele rodar o projeto e abrir o emulador, eu volto com vocês. Bom, agora que o projeto aqui já rodou, vamos começar a falar sobre o botão mais básico, que é o que vem no próprio projeto, né, aqui do Flutter. É o Float Action Button, que é nada mais que esse botão aqui redondo que fica aqui flutuando pra gente aqui. A gente está usando uma propriedade da AppBar, né? Se a gente vir aqui. Da AppBar não, perdão, da AppBar mesmo. Aqui, peraí, fechar aqui do body. A gente está utilizando, se a gente vir aqui, ó, e fechar ela. Isso, a gente está utilizando uma propriedade junto com a AppBar, na verdade, né? Que é o do Scaffold, que é o Float Action Button. Que nada mais é que um botão que vai ficar flutuando aqui, ó. O Float Action Button é algo que. Por que ele fica flutuando? Porque se a gente colocar mais alguma coisa e scrollar a tela, ele vai continuar fixo aqui. Ele não vai dar aquele scroll e ir junto com o botão. Pra vocês entenderem um pouco melhor, vamos vir aqui e vou ver se a column aqui em um Single Child Scroll View para poder scrollar a tela, né? Single Child Scroll View. E eu posso vir aqui e colar esse texto aqui várias vezes. Mas ou eu poderia vir colocar um container com uma altura também específica. Mas esse aqui é só para dar um exemplo mesmo. Ó, ainda não, ainda tem que colar mais vezes. Deixa eu colocar aqui um container com uma cor. Colors.red. Coloco uma altura aqui de 600 e uma largura de 200. Se eu vir aqui agora e dar um hot reload, ó, agora eu posso scrollar a tela. Só que tá vendo que esse botão ele continua fixo, ele não sobe junto com a tela, ele fica um botão flutuante. Então, essa é a propriedade do Scaffold, né, que é o Float Action Button, que eu consigo criar algo flutuante ali. E... Opa, apaguei coisa demais, né? Pode vir aqui e apagar todo esse resto aqui que a gente criou agora. Aqui, o Float Action Button recebe um widget, então eu poderia vir aqui, ó, envolver esse Float Action Button em uma linha, né, uma row, copiar ele, vir aqui, colar e mudar o ícone, colocar um add ao invés de um remove. Então eu vou ter outro botão aqui um do lado do outro, certo? Aqui eu poderia fazer centralizações, colocar pairing, mas aqui é só para vocês terem uma noção mesmo, né? Perfeito, agora que você já tem o Float Action Button, deixa eu voltar aqui. Vamos para outro botão, que é o antigo Flat Button, né? O Flat Button é algo que você ainda pode usar, ainda dependendo da versão do Flutter que você tiver, só que ele está depreciado, ó. Se a gente vir aqui, ó, passar o mouse por cima, ele vai falar que está depreciado. O que ele recebe? Ele recebe um presage, né, que é o clique dele, que basicamente um presage é, por exemplo, print, cliquei aqui, que quando a pessoa clica vai executar uma ação. Eu posso colocar um filho, o filho dele vai ser um text, tipo botão depreciado. Aqui eu vou colocar só um espaçamento entre o botão e o texto e o número ali para ficar melhor. Perfeito, vou dar um hot reload. Ó, botão depreciado. Se eu clico nele, ó, cliquei aqui. O que eu posso mais ter de propriedade dele? Eu tenho color, opa, vou botar aqui. Eu tenho as cores, eu tenho se ele está desativado, o foco dele. Eu também tenho um text color, que é a cor do texto que vai estar sendo exibido ali. E posso vir aqui, ó, colocar uma color, por exemplo, um vermelho. E na hora que eu clicar, ele vai printar aqui normal, cliquei aqui. Perfeito. Agora que a gente tem um flat button, qual widget substitui ele, já que o flat button não é mais utilizado, né? Já que eu falei que ele foi substituído, então
ele foi substituído por alguma coisa. Então, pelo que ele foi substituído? Pelo text button. Então, a gente vem aqui, ó, text button. O text button não tem mais o color desse jeito. Que jeito que ele tem o color? A gente vai acessar através da propriedade style. Então, text button ponto style from, certo? Aqui eu tenho um background color, que vai ser um colors.green. Eu tenho uma elevação, caso eu quiser colocar uma elevação para ele. Posso colocar uma elevação de 20. E também eu tenho outros atributos, que alinhamento, fixed. Posso colocar um shadow color, por exemplo. Colors.purple, por exemplo, aqui, né? Vim aqui e dar um hot reload. Tá vendo? Aí ele fica com essa flutuação. Esse 20 que eu coloquei de elevação aqui, é esse negócio que ele dá bem aqui, ó. Se a gente fica substituir para 10 aqui. Deixa eu tirar esse shadow color aqui. Deixar assim. Perfeito. Aqui no texto, né? A gente vai vir aqui dar um style, ó, botão não depreciado. Vou vir aqui dar um style, text style. A gente, depois do text style, a gente vai personalizar ele com uma colors.white. Perfeito, vou dar um hot reload. Botão não depreciado. Cliquei aqui, ó. Então vai entrar no onPressage, que é aqui no nosso clique da mesma forma, né? O text button ele é o novo widget utilizado no lugar do flat. Foi depreciado na versão, se não me engano, 2.0 do Flutter. E a gente tem outros botões também, que é o antigo Raised Button, que também foi depreciado. Mas para ver ele, vamos dar um size de box aqui, que é só um espaçamento. Aqui eu não estou colocando const nesse size de box aqui, porque tipo, ele está acusando erro. Porque, por exemplo, aqui precisaria do quê? De um const, que é constante. Esse texto aqui também não muda, então é constante também. E esse aqui também é constante. Que é mais para exemplo, né? Colocar uma vírgula aqui para tirar o erro. É mais questão de organização e para você se encontrar melhor no código, saber o que é constante, o que vai mudar. Então, tem como você desativar isso também no Analysis Options IAM, IAM, acho que é o nome desse arquivo. Acho que é esse aqui, ó, deixa eu dar uma pesquisada. Aqui, ó. Aqui você pode ter suas regras, vir aqui desativar se você não quer string constante, é, aspas simples, aspas duplas, porque se você colocar aspas duplas aqui no Flutter ele vai estar reclamando, te acusando erro. Bom, aqui ele não acusou erro aqui, porque provavelmente... aqui que tá no print, na verdade, né? Aqui... Perfeito. Bom, aqui, na verdade, eu acho que não está reconhecendo a regra em si das aspas, então tá ótimo. Porque geralmente se ele estiver com essa regra das aspas, tipo, eu quero apenas aspas simples, ele vai estar te acusando desse erro. Aqui como não tá, então não está acusando esse erro. Eu tenho o Raised Button, né, que também está depreciado. O Raised Button, ele tem a mesma ideia do onPressage, né, que quando clica, tipo, cliquei aqui, Raised, posso passar o onPressage para linha de baixo. Eu tenho também o que? Se eu dou, como que eu consigo pegar esses atributos dele? Eu clico no Ctrl espaço. Ctrl espaço, ele vai me dar todos os atributos que ele tem aqui. Então, vou colocar uma cor, colors.blue mesmo. E eu tenho outros atributos. Eu posso colocar um filho dele, que vai ser um text, que vai ser um raised button. Posso colocar um const aqui, né, para ele parar de reclamar. E também tem outros atributos, né, que são elevação, fox color e shape, né, que eu posso estar colocando, posso estar arredondando ele, caso eu queira. Mas como é um widget depreciado, a gente não vai focar muito nele, né? Se eu vim aqui no terminal e terminal não, perdão, debug console, limpar o debug, cliquei aqui Raised. O Raised Button ele foi substituído por outro widget, que é o widget chamado Elevated Button. Um widget muito legal. Ele é um pouquinho mais complexo de ser usado de certa forma. Pelo menos no início vocês vão sentir um pouco mais de dificuldade, mas depois que vocês pegarem um pouco mais com eles, vai ficar bem claro como funciona. Então a gente vem aqui, ó, Elevated Button. Por que eu falo que ele é um pouquinho mais complicado? A base do onPressage e do texto é a mesma, mas a questão de personalização dele. Se eu vim aqui no onPressage, vou colocar uma função normal, print, cliquei aqui, Elevated Button.
o filho do Elevated Button vai ser um text, Elevated Button. Se eu vir aqui e dar um hot reload, ele já vai funcionar normal. Só que, se eu quiser trocar cor, essas coisas, como que vai ficar? Bom, dentro do Elevated Button, eu tenho um style. Eu já não posso colocar mais a cor direto. Assim, não é extremamente complicado, não. É só muda um pouquinho, né? Elevated Button, no style, aqui ele recebe o quê? Ele recebe um button style, né? Então ele recebe um elevated button ponto style from, bem parecido com o text button que a gente criou ali. Se bem que ambos os widgets, né, o flat button e o raised button, se não me engano, foi depreciado junto, então por isso que isso foram substituídos pelo o text button e o elevated button respectivamente, por isso que eu acho que eles têm uma sintaxe bem parecida. Então aqui eu posso estar colocando uma elevação, se eu quiser colocar uma elevação de 10 também. Posso vir aqui dar um Ctrl espaço, pesquisar por color e ver as opções que eu tenho. Além disso, dessas opções que eu tenho aqui, eu posso colocar um primary, né? E seria aqui um colors.red. Se eu vir aqui dar uma atualização, ele vai atualizar essa cor aqui. Por que aqui está primária e aqui está como color, background color? Porque ele considera como a cor primária do botão. A cor primária do botão é qual? É a cor que eu colocar aqui. Que seria a mesma coisa, teoricamente, de eu estar usando uma color, né? E aqui ele está dando a pequena elevação dele. Posso dar um shadow color, para caso eu quiser ver essa elevação aqui, essa sombrinha que ele cria aqui com outra cor. E dá para personalizar com muitas mais coisas, né? Se a gente vir aqui, vai ver que ele recebe outros atributos, pairing, shape. A gente pode envolver ele num container, por exemplo, aqui, ó. Num container, colocar um width de 100 e uma altura de 48. Colocar um 58 e 200 aqui. Ó, ele vai aumentar. A gente poderia vir aqui também e colocar um decoration, um box decoration. A gente vem aqui, ó. Border radius. Ponto circular. A gente pode colocar aqui na verdade ele recebe um radius, né? Border.all 20. Ah, não, na verdade, como ele é um border radius, aqui ó, ele recebe que tipo? Ele recebe uma border normal, border radius.circular. Ele fala que não pode ser assignado desse tipo de parâmetro. Quando a gente não sabe, por exemplo, eu esqueci como que eu vou colocar aqui, né? Posso vir aqui, segurar no border, segurei o Ctrl, cliquei em cima do border, vim aqui e vou ver como que funciona por dentro dele. Posso vir aqui e estar pesquisando. Aqui eu tenho um box shape.circle. Perfeito. Então posso voltar aqui. Opa, clicar ali no arquivo, né? Aqui eu posso colocar então Ctrl espaço. Ele geralmente sugere algumas coisas. Se ele não sugerir, se ele recebe um box border ali, então vamos lá. Border radius ponto all. Agora ele recebe um radius, né? Radius ponto circular de 10. Vamos ver? Ainda não é dessa forma que ele recebe, né? Ele recebe de qual forma? Vamos ver aqui. Colocar o mouse aqui em cima. O argumento tipo border radius não pode ser assignado do tipo o box border ponto parâmetro. Tá. Aqui na verdade é porque eu tenho um border radius aqui já, ó. Tá, eu tava confundindo aqui a border. Aqui, agora sim, ó. Se eu tenho um border radius, eu posso colocar um border radius ponto all circular de 10. Agora sim eu posso estar colocando isso aí. Bom, agora eu coloquei ali a borda de 10, ele arredondou um pouco, se vocês forem ver. Deixa eu, no caso, vir aqui e adicionar, sei lá, um 25, né? A gente pode vir aqui e dar um hot reload. E perfeito, né? Aqui agora que a gente atualiza, ele vai arredondar mais. Se a gente quiser aqui dar um all, né? A gente pode colocar em tudo, colocar uma borda mais significativa aqui para ficar claro de ver. Ali tá dando erro, na verdade, né? É 32,
32, border wall. Ah, tá. 32.0. Ah, radius. De novo aqui, eu tinha esquecido dessa parte aqui dentro, né? Radius.circular de 20, né? É porque ele recebe aqui, ó, um radius, do tipo radius. Vem aqui dar um hot reload. Agora sim. Perfeito. Agora ele fez esse arredondamento aqui, né? Vem aqui 32. Esse, esse border, ele serve para quê? Aquele border que a gente criou. Se a gente vem aqui, ó, criar um border, ele recebe um border wall, do jeito que a gente estava ele colocando normal. Só que é pra gente colocar um border em volta dele, por exemplo, colocar uma border de 3 aqui para vocês verem. Width fit 3. Tá vendo? É aquela borda que vai ficar em volta do botão. Ah, mas aqui por que, que ele não arredondou, na verdade, né? Como a gente foi lá e criou um elevated button e o próprio elevated button ele tem uma propriedade de arredondamento, tá vendo que quando a gente colocou essa borda ele arredondou, mas aqui não? Por quê? Dentro desse elevated button, a gente pode vir aqui, e lembra que eu falei que a gente tem a propriedade shape, que é onde a gente faz arredondamento? Então, ela recebe o quê? Ela recebe um material state property, né? A gente quer colocar uma propriedade nesse elevated button, .all, que a gente quer colocar essa propriedade tudo, e a propriedade é do tipo round rectangle, border, é o tipo da propriedade, né? Perfeito. E ela recebe o que? Ela recebe um próprio tipo disso que a gente quer colocar. Podemos abrir parênteses aqui. E agora, aqui a gente quer colocar um border radius, do tipo border radius, ponto circular. A gente pode colocar aqui de 18.0, né? A gente pode colocar um side aqui também para estar colocando uma cor. Border side, colors.red. Vou vir aqui. Perfeito. Aqui, a gente vamos ver o erro que ele está acusando. A gente pode vir aqui nos problems. Ah, tá. Ele está falando aqui do tipo outline button, né? Por quê? Porque a gente criou um style do tipo elevated button style. E esse tipo aqui é de que tipo? É do tipo button style. Não é? Pra gente poder colocar essa borda desse jeito aqui. Agora a gente tira style from e tira essa elevação aqui. Aí a gente consegue estar personalizando dessa forma aqui. Podemos estar pagando tudo isso aqui que a gente fez no container. Isso aqui eu tô fazendo mais para vocês verem como que a gente vai descobrindo na prática, tipo, como tá fazendo acessando uma propriedade específica do botão. Agora a gente pode ver que ele tá arredondado aqui, com uma borda vermelha, que foi essa borda que a gente colocou aqui, ó. Tá vendo? Então, essa foi uma aula sobre botões. Eu quis tratar um pouquinho, tipo, de como vocês entrarem no próprio código, tentar identificar como ir lá e, tipo, achar, não sei como arredondar isso aqui, esqueci qual que é a propriedade, porque é realmente difícil você ficar decorando esses nomes aqui, né? Então você vai usando os auxiliares que tem aqui, ó. Por exemplo, eu coloco o nome em cima do shape aqui. Ele me coloca o tipo, ó. Então eu venho aqui, copio e coloco aqui igual. Eu sei o tipo que eu quero colocar. Aqui no all, se eu coloco o mouse em cima, ele vai colocar uma propriedade. Eu quero uma propriedade do quê? Do tipo retangular. Eu quero colocar uma borda retangular ali, né? Então, a gente vai montando aos poucos, porque decorar isso aqui é realmente complicado e a gente tem que usar o máximo possível que a gente puder de auxílios no qualquer tecnologia, né? Não apenas em Flutter. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a próxima aula também vai ser um pouco mais tratando de cards, algumas coisas assim. Pretendo trazer bastante aula sobre isso. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários.